Fala pessoal, voltamos com o terceiro vídeo sobre funções sobrejetora e injetora. Dessa vez veremos a diferença entre os gráficos. Então, vamos começar aqui com o gráfico 1. Esse aqui é da função sobrejetora. Então, o gráfico geralmente é aquele gráfico com eixo x e y, plano cartesiano. Vamos colocar então aqui o eixo deitado, é o eixo x. Vou colocar aqui. E o eixo y aqui. Vamos pegar alguns valores de x e associar aos valores aqui do y. Para saber se a função é sobrejetora, vamos ver o seguinte. A função pode ser, por exemplo, uma reta crescente, ou uma reta decrescente, ou uma reta paralela, ou uma parábola para cima, ou parábola para baixo, ou uma curva assim, ou algo desse tipo assim, ou então parecido com a função periódica, enfim, tem vários aspectos. Então, vamos supor que o gráfico aqui seja assim, ó. Desse jeito. Bom, para saber se esse gráfico aqui, se essa curva representa a função sobrejetora, vamos traçar algumas retas paralelas ao eixo x. Vou colocar de amarelo aqui. Paralelas ao eixo x. Então, aqui está o eixo x. Aqui estão as retas paralelas. Vamos fazer aqui. Uma aqui. Outra aqui. 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 Pronto. Tá bom, não tem mais espaço para outras não. Por enquanto vamos deixar essas. Então, deixa eu apagar essa parte aqui que ficou feio. Aqui. Então, bora lá. Olhando para esse gráfico aqui, a gente olha para a curva azul e para as retinhas amarelas. Aqui ó, tem um ponto em que eles se cortam. Por exemplo, aqui. Tem esse ponto aqui. Tem esse aqui. E esse aqui e esse. Esses pontos que eu estou marcando, o que eles têm em comum? São pontos diferentes do eixo x, pontos diferentes, porém eles têm a mesma imagem. Por exemplo, esse ponto aqui e esse são diferentes, mas estão associados a essa imagem aqui. Essa aqui. Esse aqui e esse aqui também são diferentes, mas estão associados à mesma imagem no eixo y. Então, quando isso acontecer, tiver mais de um ponto do domínio associado a uma mesma imagem, olhando para o gráfico, você já percebe que é sobrejetora. Então, vamos colocar aqui. E temos o outro caso, que é o caso da injetora. O procedimento é o mesmo. O que vai mudar vai ser o gráfico. Aqui é x, aqui é y. Aí, por exemplo, eu tenho essa curva aqui assim. E aí eu vou desenhar aqui o tracejado amarelo. Aqui. Então, olhando para esse gráfico,
que a gente percebe? Esse ponto aqui, que o gráfico corta a reta amarela, é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse aqui. Então, os pontos são o quê? São diferentes. Pontos diferentes. E esses pontos diferentes estão associados a imagens diferentes também. Então, aqui, esse ponto corresponde a essa imagem. Já esse ponto aqui em cima corresponde à imagem mais em cima. Então, para pontos diferentes, nós temos imagens diferentes. Aqui não. Aqui na sobrejetora, para pontos diferentes, temos o quê? Imagens iguais. Aqui para ponto diferente, imagem abreviada diferente. Imagens diferentes. Então, no gráfico, essa é uma das diferenças. E a outra diferença sutil é com relação ao tamanho do conjunto imagem. Aqui, o conjunto imagem, você olha que é isso, percebe que é isso aqui, onde tem as retinhas amarelas, imagem, a função, tal. E ele tem o mesmo tamanho que o gráfico. Já aqui não, aqui o gráfico começa aqui, termina aqui, mas a imagem, o conjunto imagem, ele é tudo isso aqui, ó. Tem reta amarela que passa por cima do gráfico, sem cortar o gráfico. Faz parte faz parte do contradomínio, melhor dizendo. É do contradomínio. Nesse caso aqui, o contradomínio tem o mesmo tamanho que a imagem. Já aqui não, aqui o contradomínio é tudo isso aqui amarelo. Então a imagem está dentro dele, está contida nele, mas não é igual. O conjunto de imagem não é igual ao contradomínio. Está dentro, mas não é igual. O contradomínio é maior, a gente percebe que é maior. Por quê? Porque tem reta aqui que não corta nenhum elemento do gráfico. Por exemplo, essa aqui. Passa por cima sem cortar ninguém. Está dentro do contradomínio, mas não pertence à imagem. Não está associada à imagem. Por quê? Porque não corta o gráfico em lugar nenhum. Então, olhando o gráfico dessa forma, a gente percebe a diferença. Aqui, colocar aqui, injetora. Então é isso aí, espero que tenham gostado. No próximo vídeo pegaremos exercícios e até a próxima. Valeu!